Olá, paz do Senhor Jesus! Está começando mais um programa Geração JC. E no programa de hoje eu vou falar com você que está aí já prestando o vestibular, prestando o Enem aí. Você está na dúvida do que quer seguir daqui para frente? Então vou lhe apresentar um curso que, com certeza vai te abençoar muito. Teve épocas aí, que eu vou perguntar isso para ele, se tá valendo a pena, porque teve uma época que, era um dos cursos mais requisitados, mais bem visto nesse sentido. Vamos saber demais? Aprender um pouquinho mais sobre engenharia? Então vou falar com ele, é o Jason Freitas. A paz do Senhor, Jason, tudo bom? A paz do Senhor, Roberta, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Jason, já quero lhe saber uma coisa. A gente sabe que na engenharia há muitas habilitações, né? Há várias vertentes dentro da engenharia, né? Se eu não me engano, eu dei uma lida aí e vi que haviam 34, não sei se tem mais, se bobear tem até mais, né? 34 oficialmente falando, mas haverá uma atualização do ranking e hoje já estima uma faixa de 39 áreas. Muito legal. Mas eu quero saber direitinho, para quem ainda não sabe, para que serve a engenharia? Bom, a engenharia é um segmento dentro das ciências exatas no campo científico que a gente chama de físico-matemático. E ela serve para você trazer soluções para a resolução de problemas. Isso na teoria. Mas, infelizmente, a engenharia também pode ser usada para destruir coisas. Mas a gente fica com o bom sentido, né, da profissão. E o que a pessoa precisa ter para ser um bom engenheiro? Uma delas deve ser bom em cálculos, né? Sim, com certeza. É super importante gostar das ciências exatas, das matérias como física, matemática, um pouco de química. Mas na engenharia, essas matérias recebem outros nomes, como cálculo diferencial e integral, e existe uma série de disciplinas que está composto dentro do básico, do ciclo básico de um curso de engenharia. Legal. Como é que funciona a faculdade? A duração, tipos de matéria que tem? Bom, um curso de engenharia é convencional ser de 5 anos. Existem algumas instituições que já diminuíram e jogaram para 4 anos. Mas instituições renomadas, principalmente faculdades públicas, mantêm esse período de 5 anos com 10 períodos. E matérias que a gente usa normalmente até o antigo segundo grau, seria cálculos, física, química, né? Um pouquinho, de repente, de desenho, dependendo da engenharia. Tem um desenho básico para mostrar ao aluno qual é o golpe de visão que ele precisa ter ao realizar um projeto, e tem o desenho técnico, que aí abrange a área técnica escolhida dentro da engenharia. Gente, eu acho que eu não ia me dar muito bem não, gente. A única coisa que eu acho que só o desenho que ia me salvar um pouco, porque tem português em engenharia? Tem português, não só português como uma língua estrangeira. Legal. Na faculdade que eu estudei, por exemplo, eu fiz o inglês instrumental. Que legal. Mas tem outras disciplinas como o próprio espanhol, o francês e o alemão, que vai ficar até uma dica depois, como segunda língua ou terceira língua, para abrilhantar ainda mais a carreira do profissional. É que eu tenho visto até bastante empresas, assim, na Alemanha, inclusive, chamando gente. Tem até alguns colegas que estão querendo procurar curso porque a empresa é alemã e está querendo partir para lá, né? Carece de profissionais, não só na Alemanha, como também no Canadá, nos Estados Unidos, na China. Olha, vamos embora começar a aprender mandarim, gente. O que você está fazendo aí parado, gente? Né? Vamos embora aperfeiçoar aí para ganhar um dinheirinho a mais. O tempo de duração da graduação, você já falou que são 5 anos, né? Existe o curso técnico de engenharia? Bom, a engenharia é um curso de graduação, nível superior, bacharel. Então, para você ser reconhecido, você receber o título, é necessário cursar a engenharia propriamente dita. Mas existem profissionais que, antes de entrar na carreira, decidem fazer um curso técnico propriamente dito, na área elétrica, de edificações, automobilística, e também tem o tecnólogo, que não é reconhecido como engenharia, mas já introduz... Dá uma base, né? Já traz uma base, introduz o profissional para entrar nesse ramo da engenharia.
E também há aqueles estudantes já de engenharia, ou até mesmo engenheiros formados, que buscam se profissionalizar, se especializar e acabam caindo em cursos livres. Mas a engenharia é algo específico. Então tem até esse, digamos, test drive para ver se a pessoa vai gostar, né, da área, mas tem que ter lá o diploma, e tem também um conselho também, né, que é o CREA, não é isso? É o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Ok. Normalmente as empresas só contratam com diploma, tudo direitinho, né? Isso. Para assumir a função de engenharia, as empresas exigem, né, o diploma, o registro em dia no conselho, e há determinadas funções em empresas que ainda exigem certificações em outras áreas. Por exemplo, no meu ramo de engenharia elétrica, tem empresas que só contratam profissional se ele tiver conhecimento da norma regulamentadora número 10, que é para habilitar o profissional para trabalhar em áreas energizadas. Existe também a norma regulamentadora de número 35, que habilita o profissional a trabalhar em altura. O engenheiro, por vezes, precisa visitar, acessar determinadas áreas para checar, para fazer aquela vistoria necessária. Então você já sabe, né, gente? Vamos embora estudar, mas vamos fazer tudo direitinho. Nada de querer cortar o caminho aí não, porque é para você ser reconhecido também, né? Com certeza. Ser reconhecido financeiramente de todas as formas, né? Com certeza. E ter um bom currículo, um bom portfólio, né? Porque existem muitos profissionais que acabam perde o título, perde o nome por um pequeno detalhe, que esqueceu ou porque decidiu abrir mão. Agora, você poderia dar uma média assim, do piso salarial de um engenheiro? Assim, que está lá no conselho, lá, né? O que eles exigem, a gente sabe que nem sempre é o que as empresas pagam, né? Mas seria o piso-chave lá. Sim, de acordo com a regulamentação do Ministério do Trabalho, existe o piso, mas normalmente esse valor ele é regido pelo Sindicato dos Engenheiros. No caso aqui no Rio de Janeiro, nós temos o sindicato SENGE, né? E hoje ele está estabelecendo a média do piso de um engenheiro que trabalha numa carga horária de 8 horas entre 8 e 9 salários mínimos. Mas há aquelas empresas, aqueles profissionais que acabam trabalhando uma carga um pouco menor, como por exemplo de 6 horas. Aí acaba indo para que fica entre 5 e 6 salários mínimos. Eu ia até lhe perguntar isso, se há uma carga horária já especificada ou é o carga horária geral que todo mundo usa normalmente nas empresas, como é que é a carga horária do engenheiro? Então, normalmente em indústria, empresas de grande porte acabam aderindo à carga horária de 44 horas semanais. Mas há aquelas empresas que dão uma flexibilizada e fazem 40 horas, para não se trabalhar no sábado e acaba ficando dentro da semana. E há empresas, principalmente instituições públicas, né, estatais, que acabam colocando 30 horas semanais. Eu já vi situações de trabalhar 20 horas semanais, mas aí há impacto né, com relação ao salário. E como é que está o mercado de trabalho hoje para engenheiros? Que eu já vi até pessoas aí, até na área da comédia e tal, que é formado em engenharia e brincando, falando que tem muitos que viraram motoristas de aplicativo. Infelizmente o Brasil está em crise, já não é de hoje, né? Mas como é que está o mercado de trabalho? Bom, o mercado para a engenharia continua bastante aquecido. Que benção. Sim, mas depende também do segmento. Quando uma pessoa decide fazer o curso de engenharia, automaticamente, ao se formar, você abre um leque imenso, independente da área. Porque dentro da engenharia você tem um ciclo conhecido como básico e tem o outro com as matérias técnicas. Mas dentro dessas matérias, existem disciplinas que te ajudam no tocante a trabalhar na área da gestão, a trabalhar na área na área técnica propriamente dito, mas que mesmo assim você pode seguir por uma determinada especialidade. Então, o leque te possibilita a caminhar em diversas vertentes, certo? Então, o mercado ele está aquecido. Claro, existem áreas mais procuradas e existem áreas mais demandadas, como, por exemplo, a área civil, que está aí desde sempre, a elétrica, e a de petróleo e gás, né, que
voltou a subir agora. Enfim, sendo um bom profissional. Claro, escolhendo uma dessas áreas. É bom um profissional que quer entrar nessa área agora conhecer a situação do mercado, não só agora, como no horizonte para daqui a 5 anos, quando ele estiver formado, um horizonte de 10 anos. Há pesquisas nas redes, na internet, nas instituições, né, apropriadas, para você ter um certo conhecimento da tendência. Não que isso seja determinante. Daqui a 10 anos a situação pode ter mudado totalmente. Mas há formas de você estudar e escolher aquela área que você acha que vai ser um melhor profissional, né? Agora, eu lhe perguntei anteriormente o que uma pessoa, um jovem, sei lá, ela precisa ter para ser um bom engenheiro, mas o que ela também não deve ter de maneira nenhuma, porque em todas as áreas a gente também tem que ter, né, cortar ali, aparar as arestas. O que ele não pode ter de jeito nenhum? Então, um profissional, ele não pode ser somente preso à teoria. Tem determinados profissionais que preferem estudar, mas ficar somente preso ao que está escrito nos livros. E esquece de comparar com o que acontece na realidade. Então, na engenharia, você escuta muito a situação ideal, que é a teoria, e a situação real. Então, quando você consegue ter esses dois horizontes, você vai perceber que aquela situação, que aquele sistema, ele pode ser melhorado. Ele pode não só melhorado, como também corrigido. Né? A ciência, a gente sabe que ela muda ao longo dos anos. Descobertas do passado, cientificamente, foram comprovadas atualmente que, né, não era exatamente como no passado. Então, eu acho que o profissional ele não tem que ser somente preso a 4 paredes. Ele precisa vivenciar essa experiência também no campo. Num chão de fábrica, num canteiro de obras. Mas eu diria para você que o profissional ele não pode deixar de ter o domínio técnico daquilo que ele está trabalhando, certo? Então, a habilidade técnica conta muito para o profissional. Uma outra coisa também muito importante é a comunicação. Um profissional ele não pode ser aquela pessoa tímida que evita de falar com as pessoas. Ele precisa ser tanto um bom ouvinte quanto um bom interlocutor, porque ele vai estar lidando com pessoas. O engenheiro, seja de qualquer segmento, ele trabalha com pessoas, ele depende de áreas, ele precisa orientar né, pessoas, então é determinante. E um terceiro ponto também que eu citaria é a habilidade de trabalhar em equipe. Principal, talvez, né? Um dos principais, com certeza. Porque a engenharia está muito ligada na área de gestão de pessoas, como eu já falei. E um bom profissional que sabe trabalhar em equipe, ele consegue se tornar um bom líder, porque ele passa a ter essa vivência de trabalho em equipe e ele consegue ser um bom orientador. Legal. Jason, já estou aqui já quase pensando em fazer engenharia. Eu estou gostando, hein? Dá tempo de mudar a carreira. Olha que eu vou. Já pensou, gente? Já pensou? Jason, vamos dar uma paradinha bem rapidinho pro intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí não, hein? Vamos saber agora como é que essa pessoa aqui, ó, entrou na área. Não sai daí não. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Conheça o pregador destemido que revolucionou o seu tempo e possuía o segredo de uma pregação bem-sucedida. Uma obra do pastor Ciro Zibordi, a primeira de uma série de 7 livros de pregadores bíblicos. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Voltamos com o programa Geração JC aqui na sua TV CPAD. Eu já quero agradecer aqui a sua companhia, a sua participação. Você que tá aí ligadinho ainda não se inscreveu no canal, meu amigo. Eu não fiz isso no primeiro bloco, mas se inscreve aqui no canal, aciona aqui o sininho que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E olha que tem vídeo novo todos os dias, hein? Não só desse programa, mas a gente tem uma grade aqui, abençoada, que com certeza vai edificar a sua vida, do seu amigo, do seu irmão. Então pode curtir, pode compartilhar. Você conhece alguém que está aí começando aí no Enem, tá pensando em fazer um curso preparatório, alguma coisa aí para fazer uma faculdade? Então vem comigo que hoje o papo tá bom demais. Estamos aqui falando com o diácono Jason Freitas, ele que é da Assembleia de Deus Todos os Santos aqui no Rio de Janeiro. Jason, eu quero saber, eu não lhe perguntei no bloco anterior, fala pra gente aí a sua formação. A minha formação é de engenharia industrial, modalidade elétrica. É um curso que me fez crescer bastante profissionalmente, mas não só como profissional, mas também como ser humano, por conhecer determinadas propriedades. E na engenharia, praticamente em todos os processos, você acaba necessitando de uma matéria-prima. E na engenharia elétrica, isso me fez entender melhor como essas coisas são transformadas na natureza. Legal. E como é que surgiu o interesse em você, assim, de fazer engenharia e engenharia elétrica? Bom, desde o ensino fundamental, eu tinha uma pessoa como referência, um primo que já estava fazendo o curso de engenharia e já era formado como técnico. Então eu comecei a pensar a respeito do assunto e foi se aproximando do início do ensino médio e eu tive uma vontade, conversei com os meus pais, de entrar no curso técnico, ao invés de simplesmente fazer um médio pré-vestibular. Então os meus pais aceitaram, a minha mãe me deu bastante força, né, para essa tomada de decisão, porque no final de contas eu gostaria muito de ter uma profissão e já me inserir no mercado de trabalho. Então os planos para isso deram certo, eu comecei a fazer o curso técnico em eletrônica e eu pude ter aquele contato inicial com a parte elétrica, né? Eu tive disciplinas de eletricidade que me fizeram gostar, né, do curso em si. Mas no final do curso técnico, eu não decidi fazer o vestibular. Eu decidi procurar um estágio para colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido na escola. E eu entrei no ramo, primeiro, das telecomunicações, onde está bem interligado, né, com a elétrica, com a eletrônica. E depois de 6 meses fazendo esse estágio, eu senti a necessidade de entrar numa faculdade. E por que não fazer engenharia? Já estava ali, né? Já era uma área, né, correlata, e a partir daí eu comecei a me preparar e depois de 6 meses chegou a época de fazer o vestibular, fiz e Deus me ajudou, me abençoou. Amém. Que eu passasse no vestibular. E então eu comecei a fazer esse curso que, como eu havia falado, me tornou uma pessoa diferente, um profissional, né, diferente, diferenciado. E você também já tinha uma visão diferente, né? Sim, por ter a influência de uma pessoa já trabalhando na área, isso conta muito para o profissional, para aquela pessoa que quer se tornar um profissional. Há exemplo de outros profissionais que se tornam referência, né? Por exemplo, um excelente médico, uma excelente jornalista e por aí vai. Só que eu tinha certos receios com relação à área no tocante à dificuldade que eu poderia enfrentar, principalmente por exigir muito das matérias de exatas, como matemática, física. Mas eu percebi que para se tornar um profissional, você precisa entender como funciona a profissão que você quer estar inserido. Então, a dedicação, o esforço contou muito. E o processo até ingressar na faculdade foi difícil? Foi. Não foi fácil, porque já conhecemos a concorrência, né, principalmente aqui no Brasil, para você entrar numa faculdade, seja ela pública ou uma boa faculdade privada. Existe concorrência.
e exige uma preparação para determinados cursos, como de engenharia, até mesmo de medicina, exige notas maiores, né? Logo, você precisa se preparar mais. E quem mais te incentivou a fazer o curso? Além dos meus parentes, alguns amigos, de outras áreas, inclusive. Porque quando você está no ensino fundamental, finalzinho do ensino fundamental, início do médio, você acaba passando por determinados testes vocacionais na escola. E é interessante que isso tem estado em alta, né? Eu fico vendo meu sobrinho que ainda tem 7 anos e ele já faz esse tipo de coisa no colégio para já aguçando, né, a vontade da criança a procurar saber o que ela gosta. E na época dos meus testes, os meus colegas, né, me incentivaram, olha, o seu teste caiu como engenharia. Não havia caído como engenharia elétrica, caiu como engenharia agrônoma e de agronomia. Mas enfim, já estava relacionado à área de engenharia. Na área. Isso. E então eu também tive incentivo dessa parte e também dos meus líderes da igreja. Desde bem cedo a liderança da nossa igreja incentivava e ainda incentiva, né, para que o jovem também se preocupe com a vida profissional. Isso aí também é muito importante também, né? Já dentro da igreja, o líder já está ali, já de repente trazendo até palestrante, justamente para mostrar qual é a profissão, né? É verdade. Bem legal mesmo incentivar o jovem. Agora, depois de formado, foi fácil encontrar um emprego na área ou você já foi efetivado na empresa em que estava estagiando? Bom, quando eu cursava ainda engenharia, quando eu estava no 5º período, eu consegui uma vaga de estágio numa empresa, já no segmento de elétrica, tá? Então, para mim, foi uma grande oportunidade. Foi uma porta aberta, né, por Deus. Legal. E eu tive a oportunidade de fazer o estágio até o final da faculdade. Que legal. E assim que eu me formei, a própria empresa resolveu me efetivar. E no total, eu fiquei trabalhando nessa primeira empresa por volta de 11 anos. Olha, que bênção. Isso. Legal. E ao sair dessa empresa, hoje, atualmente, continuo no segmento. Eu trabalho no segmento de transmissão de energia. A gente trabalha com alta tensão, soluções, né, para projetos em alta tensão, para o transporte da energia. Então você era para ser mais elétrico, meu amigo. Você trabalha com alta tensão e olha a paz, a tranquilidade. Isso é aqui na frente das câmeras, mas no ambiente de trabalho com certeza é bem diferente. Agora você falou que já estava já no segmento na época do estágio. A partir de qual período que você decide o ramo que você vai seguir? O segmento, ou é só no final que decide? No ramo da engenharia, muitas faculdades já definem os cursos desde o início. Tá. Então, você pode optar, numa inscrição para o vestibular, por exemplo, no segmento de engenharia elétrica, engenharia civil. Mas dentro das engenharias ainda existem ramificações. Então, tem determinadas faculdades que te dá a opção de entrar no segmento, porém, da metade para o final, você escolhe um segmento mais específico, certo? Mas na maioria das vezes, eu diria no Brasil, no Rio de Janeiro, que é onde eu conheço melhor, você já decide esse segmento no início. Jason, eu quero saber mais algumas perguntas, mas daqui a pouquinho eu quero também, no próximo bloco, pedir algumas dicas aí para a gente não queimar a casa inteira. Você pode nos dar essas dicas? Com certeza. Então você não saia daí que já vem o Jason nos ajudando a não incendiar a casa, hein? Fica ligado. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas,
inúmeros artigos. Roman, uma bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC aqui na sua TV CPAD. E hoje o papo está bem legal, ó, sobre profissão. Você já sabe o que você vai querer ser quando crescer? Estamos falando hoje sobre engenharia. Estamos aqui com esse engenheiro que é uma bênção. Tranquilo, abençoado, filho de Deus, ele é músico, gente, ó, adora o Senhor na igreja, Jason Freitas. Inclusive, se você ainda não assistiu o programa Louvor e Adoração, ó, tem participação dele, o programa 27, Louvor e Adoração. Vou pedir até para colocarem aqui em algum lugar aqui no vídeo, ou de repente aqui no bloco aqui de descrição, aqui no box de descrição, colocar aqui o link desse programa que você vai ser levado diretamente para esse programa abençoado, né? Foi benção aquele bate-papo nosso, né? Foi super legal e a gente já está esperando a segunda parte dele. Olha, já tem segunda parte então do pessoal lá da Assembleia de Deus em Todos os Santos, aqui no Rio de Janeiro, falando sobre o louvor, sobre adoração, sobre músicas do Senhor Jesus. Jason, eu quero saber se seus amigos te pedem ajuda em casa, porque eu tenho alguns amigos, até parentes, que pedem ajuda para corrigir redação, para fazer redação. E você? Muita gente pede ajuda em casa? Sim, sem dúvida. Eu tenho diversos amigos que pedem auxílios e conselhos também com relação à profissão. Eu já tenho amigos formados, inclusive colegas, né, que já estão formados, mas que acabam fazendo determinadas perguntas do segmento porque eles, por algum motivo, eles foram encaminhados para segmentos diferentes, até mesmo dentro do ramo da engenharia elétrica, mas que atuam na área de petróleo e gás, que atuam em indústria de distribuição. Então, a gente sempre acaba fazendo aquelas reuniões que eu chamaria de benchmarking, onde a gente consegue jogar, né, a nossa experiência e com cada uma delas a gente consegue obter lições de outros profissionais. E também há aqueles amigos de áreas totalmente diferentes que acabam precisando de uma dica. Eu preciso fazer uma nova instalação elétrica na minha casa, ou eu estou tendo problemas do tipo XYZ que eu queria fazer com que a minha iluminação se comportasse de uma forma diferente, ou a carga que eu tenho instalada na minha casa é suficiente para eu adicionar mais equipamentos elétricos. Enfim, sempre surge. E na medida do possível a gente vai ajudando. Posso colocar o ar-condicionado no mesmo disjuntor do restante da casa? É um exemplo típico. É ar-condicionado, é chuveiro elétrico. E o tipo de luz, né? Se a luz LED realmente é mais eficaz. Isso mesmo. Dura. Projeto de iluminação é craque nas dúvidas. Agora, eu queria lhe pedir para você dizer para mim em quais áreas o engenheiro elétrico ele pode atuar. Bom, dentro da engenharia elétrica, nós temos um leque muito grande de áreas, tá? Eu, por exemplo, hoje trabalho na área de transmissão de energia, mas ainda há a área de geração, a área de distribuição e a área mais industrial. É aquele chão de fábrica que você precisa ali atuar com equipamentos elétricos, com instalações elétricas com diferentes níveis de tensão. E há também, por exemplo, a medicina, que exige conhecimento elétrico, né, de fundamentação elétrica, para poder unir com a área de biotecnologia. Então, e ainda existem outras áreas, porque a engenharia, por exemplo, a engenharia têxtil, que é de confecção de roupas, para você poder ter a sua produção atendida, é necessário você saber qual é a carga necessária para alimentar um equipamento. Então, eu diria que a elétrica está contida na maioria das outras áreas. Verdade. Eu acho que é uma das que nunca vai acabar, eu acho que é a engenharia elétrica, né? É verdade, eu também acho, e já falaram no passado que a engenharia elétrica, no tocante à transmissão, distribuição, logo ficaria escassa, mas a gente só vê o crescimento.
Cada vez mais aparelhos que dependem de eletricidade, né? Com certeza, até porque o Brasil, ele demanda, né? Assim como muitos países, demanda da geração e da transmissão da energia. Mas ainda há muitas áreas desassistidas, Olha. que ainda precisa entrar dentro de um plano de desenvolvimento para ter a acessibilidade dessa energia. Agora, mais cedo, antes da gente começar a gravar, você estava falando que trabalha com aquelas antenas, aquelas que ficam lá no alto. Isso, as torres. Como que é esse transporte dessas torres? Porque tem muita gente que é curioso, né? A gente estava até conversando que tem aquelas que, para muitos pais, explicam para os filhos que tem uma bola de basquete no fio, né? É verdade. Mas a transmissão de energia, ela envolve o transporte de energia da alta tensão, tá? E ela está sintonizada, localizada dentro de um projeto que envolve tensões de 230 mil, a partir de 230 mil volts, até 800 mil volts, que é o que está sendo praticado aqui no Brasil. Inclusive, eu participo de um projeto de uma linha de transmissão em 800 mil volts. É a segunda linha com esse nível de tensão no Brasil e é a maior linha de transmissão da América Latina, até hoje construída. E para eu transmitir, eu preciso de ter uma energia que já foi gerada em alguma usina, né, de alguma forma, para que se chegue até um outro ponto focal, para que a partir desse ponto ela seja ali ou transmitida por nós mesmos ou por outra empresa, até chegar à área de distribuição, que é através da distribuição que você recebe a energia na sua casa. Que legal. E você perguntou a respeito do transporte, né? Como você transporta as torres, que muita gente deve estar curioso. Num projeto de construção, nos exige projetar o local por onde essa linha vai passar. Então é necessário todo um estudo prévio do traçado da linha e é inevitável que determinados projetos, a linha de transmissão passe por morros, passe dentro de comunidades ou bem próximo de comunidades, atravesse rios. Então, diversas linhas estão em regiões totalmente inóspitas, que é de difícil acesso. Mas temos a engenharia ao nosso favor, onde a gente consegue obter a melhor solução possível. Então, em determinadas áreas de montanhas, por exemplo, como você me perguntou, é necessário que se abra um novo acesso. Então, é necessário que eu leve equipamentos, retroescavadeira, equipamentos que fazem toda a limpeza, primeiro da camada vegetal. Para isso, eu preciso respeitar a natureza. Para isso, eu preciso de uma licença antes de começar a trabalhar. E daí eu consigo prover o meio para se chegar até determinados locais. Mas, como a gente também estava conversando nos bastidores, existem determinados projetos que nos exigem plano B. E um dos planos é a utilização até mesmo de um helicóptero, de um meio para poder fazer que de forma aérea se chegue os recursos. Mas o importante é a área não ficar desassistida, que o projeto seja realizado. E eu acho que nesse momento, aquele menino que você me falou que ficava lá desmontando os brinquedos e peças deve se empolgar demais, né? Bastante, bastante. É uma satisfação muito grande quando você está inserido num projeto e você saber que esse projeto é de fundamental importância para o país, né? Para a sua nação. Então a gente busca trazer excelência no trabalho, né? Isso é super gratificante. Legal. Agora, Jason, dá dicas aí para o pessoal que não quer botar fogo na casa, que não quer ter danos nem risco nenhum. Dá alguma diquinha aí para ajudar a gente a mexer com a eletricidade sem que a gente fique eletrizado. Com certeza. É necessário, antes de qualquer coisa, avaliar, visualizar o meio ali que aquela instalação está inserida. Tem coisas que são bem simples. Você pode utilizar uma ferramenta, mas a primeira coisa é saber quais são as ferramentas necessárias para você utilizar naquela situação. E uma coisa muito importante em residências é você conhecer o estado do aterramento que há na sua residência. Existem muitas casas, principalmente as antigas, que não existe isso. Que até existe lá o símbolo, uma tomada que tem uma entrada, mas aquilo não está aterrado.
Então, antes de qualquer coisa, é avaliar para ver se existe uma ferramenta. Se não existir, providenciar o mais rápido possível e utilizar ferramentas adequadas. Utilizar, por exemplo, caso você... eu preciso fazer a troca de uma tomada, verifique que aquele ponto de energia está desligado. Para isso existe o disjuntor, né, no local apropriado. Mas mesmo assim, é necessário você usar uma luva adequada, uma ferramenta adequada, ferramentas de testes que precisam estar aferidas. Quando você compra, na embalagem, você encontra todas essas informações. E procure um profissional habilitado para lhe auxiliar, principalmente em instalações elétricas residenciais, onde você parou de funcionar, você viu que teve um curto-circuito, apagou tudo, vai lá no dispositivo de segurança, que é o disjuntor, desliga e procura um profissional habilitado para te ajudar. Ok. Jason, o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, que eu estava gostando muito do papo. Foi tão rápido. Foi muito rápido, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer ingressar na engenharia. Certo. Para o profissional ser bem reconhecido, é necessário que ele seja habilitado da forma correta. E para você ser habilitado da forma correta, você precisa também gostar daquilo que você faz. Então, isso é uma dica que vale para qualquer estudante, para qualquer pessoa que está naquela época de decidir a sua carreira. Então, é necessário você conhecer a sua vocação. Não adianta você querer ser um médico se você não gosta de ver sangue, se você não gosta de ter contato com as pessoas que estão ali precisando de ajuda. A mesma coisa é para a engenharia. Não adianta você querer entrar no campo da engenharia se você tem certeza que não gosta de matemática, de física, que não tem aptidão nenhuma para isso. Então, o importante é você, primeiro, entender qual é a sua vocação. E, após isso, entrar totalmente no ramo que você escolher. Porque conta muito quando você entra, como eu já falei, com total dedicação, conhecendo bem a sua vocação e pensando que você, como profissional, vai trazer algum benefício para alguém, para alguma instituição, até mesmo para a nação onde você vive. Então, entre com força total e busque se especializar. É importante saber que no mercado de trabalho hoje em dia, a segunda língua é muito importante. Além de você ter a formação da área que você gosta, é importante você estar preparado para se comunicar em outra língua e, quem sabe, não ser enviado para trabalhar ou para participar de algum evento ou atividade em outro país. Então essa é a minha dica e peça sempre a direção de Deus para a tomada das suas decisões. Que com certeza Deus tem um futuro abençoado para você. Amém. Amém. Muito obrigado, Jason. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue te guardando e continue aí te abrindo os seus horizontes aí para que você seja mais abençoado e mais bem-sucedido cada vez mais no seu serviço. Amém. Eu recebo. Amém. Muito obrigado. E volte sempre, viu? A gente conta sempre com a sua participação aqui. E você que está aí do outro lado, olha só, ouviu tudinho que ele falou aqui, né? Você gostou da área de engenharia? Então faz o que ele falou, vai lá, conversa com Jesus, pergunta para ele se é essa a tua área, se é aí que ele quer te usar, porque o Senhor vai te usar também na sua profissão. Olha só, ele tem me usado aqui para falar com você, tá bom? Então, por favor, vai lá, pede ao Senhor Jesus, clama a ele que ele vai te responder. E você aí tá confuso agora, já não sabe mais o que vai fazer? Tá na dúvida se é isso mesmo? Também vai lá, pede que o Senhor vai abrir seus olhos aí, vai te dar a direção do que você deve ou não fazer. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Pode compartilhar esse vídeo à vontade, curta aqui, se inscreve no canal, dê o seu joinha, comente. Você tem alguma pergunta para fazer aqui para o Jason? Então você pode comentar aqui embaixo, aqui nos comentários, que ele vai responder. Eu também respondo. Mas se você não quer que todo mundo fique lendo seu comentário, então mande um e-mail para geraçãojc, sem o C cedilha e sem o tio, @cpad.com.br, que eu vou encaminhar o e-mail para o Jason e ele vai te responder com certeza. Muito obrigado por sua audiência, por seu carinho, um bom final de semana, fique na paz do Senhor Jesus e tchau, tchau!